Estamos aqui com o Davi Panico. Conheci o Davi Panico no meio do IPO da Klabin Segal e desde então venho acompanhando a trajetória dele com muita admiração. Um tremendo banker, já trabalhou nas principais casas brasileiras e algumas boutiques que ele mesmo fundou. Davi, tudo bem? Tudo bem, Zé. Um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu falei que eu estava aguardando ansioso pelo convite. Maravilha. Davi, no nosso primeiro bloco, eu queria conversar com você do começo do mercado de capitais relevante aqui no Brasil. Então eu quero te transportar no tempo, lá para o começo dos anos 2000. Abusar da minha memória. Exatamente. Quando eu vi dois bancos internacionais e dois bancos nacionais, e você, o UBS, foi um expoente desse mercado, começou a fazer primeiro dívida e depois, naturalmente, equities. E isso levou para o boom de equities de 2006 e 2007, que foi ao concurso. A gente teve mais de 50 emissões de ações em 2007, que dá mais de uma por semana, né? Se você contar que tem semanas que não são úteis. É verdade. Não, tinha precificação todo dia. Todo dia. Então, em épocas, aí você tem uma parte que é férias, então quer dizer, na realidade você tinha um volume os períodos de silêncio. Me conta um pouco, você começou como M&A Banker, certo? Qual foi a primeira emissão de bond internacional, a primeira transação de debt capital markets que você fez? A que eu me lembro, cara, foi Sabesp 2003. Mas isso no UBS, né? No Credit Suisse a gente tinha feito um deal para a CSN em 2000. Cara, essa experiência é muito interessante, porque eu comecei no mercado e você também, naqueles idos de taxa de juros de 40% ao ano. Né? Então, o advento do bond foi uma surpresa para o mercado brasileiro, porque na época, se você fizesse uma debênture, se você fizesse uma operação de mercado de capitais locais, as empresas estavam acostumadas com pagar esse tipo de taxa. Então, imagina como é que tem que ser, ou qual tem que ser o retorno de um projeto para você financiar ele com uma taxa de 40%. Né? Fora a BNDES, que o BNDES existia, né? Eu comecei, na realidade, antes do Credit Suisse, trabalhando em operações de privatização ou em operações de concessão rodoviária, principalmente rodoviária, em que o único financiador era o BNDES. Então você fazia um pacotão de informações, levava para o BNDES e o BNDES financiava aquela concessão a perder de vista numa taxa mais competitiva do que era a taxa de mercado. As taxas do BNDES eram subsidiadas. Então as empresas estavam acostumadas com esse tipo de taxa. Quando surgiu a possibilidade de você fazer uma operação em mercado de capitais internacional, de renda fixa, a taxas que eram muito abaixo, ou um dígito alto, ou talvez um duplo dígito baixinho, o risco cambial não era nem uma questão, né? Não era nenhuma questão. Assim, imagina, eu tenho um colchão aqui de levantar capital num diferencial de taxa muito significativo e que aguenta desaforo. Então, só para explicar para quem talvez não entendeu o que a gente está falando agora. Então, a empresa brasileira tinha a oportunidade, vou emitir uma dívida em reais no Brasil e pagar 40%, 50% de juros ao ano, ou eu vou emitir uma dívida no mercado internacional, mas em dólar, e pagar 9% a 11% de juros ao ano. É isso aí. E a diferença é a exposição, porque aqui ele recebe em reais, vai pagar em reais. Aqui ele recebe em reais, vai ter que pagar em dólares. Então, e aí o problema é a variação do câmbio. Porque se eu devo 100 milhões de dólares num câmbio a R$2 por dólar, eu devo 200 milhões de reais. Se o câmbio virar para R$3 por dólar, agora eu devo 3 milhões de reais no dia para a noite. Que foi um problema
em 2008, 2009, porque você teve uma variação cambial muito significativa. Foi um problema em 2001, você vai lembrar da banda hexagonal endógena, no dia 13 de janeiro, que também teve uma maxi desvalorização na época. Então foi um problema, né? Revelou-se um problema. Talvez 2008, 2009 você tinha um mercado um pouco mais desenvolvido, então você tinha hedge de cupom, etc. Mas quando você estava ali nos idos do Velho Oeste, do mercado de capitais brasileiro, porque na realidade era Velho Oeste, você não tinha esse tipo de proteção, né? Então, algumas empresas que consultaram ou que fizeram bonds à época, exceção feita por uma Sabesp da vida, uma CSN, uma Uzi Minas, elas tinham uma parte da receita denominada em dólares, vendiam commodities, as commodities eram dolarizadas, até porque você não tinha referências de preço de aço ou outras commodities em reais, você não tinha um mercado local tão pujante, esses caras eram exportadores naturais, né? E aí esses caras tinham alguma razão ou algum racional ou alguma proteção, sem nem se era um racional na época, tá? Mas era alguma proteção para fazer bonds. E a verdade é que como você muito provavelmente discorre com seus pupilos, seus alunos. Que, assim, o caminho natural das empresas é você ajustar a sua estrutura de capital via dívida primeiro, acessar mercado, se acostumar com o mercado para depois ir para o equity. Até porque, supostamente, o equity, ou seja, o capital próprio, deveria ser o seu jeito mais caro de se financiar. O boom de 2007, na realidade, na prática, é porque essa curva se inverteu, né? Era mais caro, e aí, gente, livro-texto aqui provavelmente vai rodar ali, né? Vai se queimar comigo, mas assim, a verdade é que os valuations das empresas em 2007 estavam tão altos que o cara olhava aquele negócio e falava assim, pô, isso aqui não é real, eu vou emitir equity, não vou emitir dívida. Vou aproveitar. Né? Então fez com que o custo do equity fosse mais baixo do que o custo da dívida, não tem nenhuma dúvida. Né? Até porque o investidor de dívida de fato faz conta, e muitos dos investidores que queriam participar de equity no Brasil não faziam conta. Né? Então, assim, foram 2007, pelas minhas contas, foram 70 IPOs, né? 70 ofertas de ações e 50 IPOs que você falou. Então, assim, de novo, este movimento de mercado fez com que algumas empresas, principalmente as maiores, se acostumassem com esse negócio de ter investidor, né? Não é tão problemático assim. O mercado brasileiro se desenvolvia, também atraía a atenção de investidores estrangeiros que não participavam do mercado brasileiro. Gente, acho que um ponto importante, e você vai se lembrar, Ibovespa, na época Ibovespa, tradeava 800 milhões por dia, eu acho. Era menos de 1 bilhão por dia. Hoje a gente está falando de, na média, 25 bi por dia. Entendeu? Então, assim, você não tinha atenção para o mercado brasileiro. Então, à medida que as empresas foram para fora, as empresas começaram a criar esse hábito de reportar os seus demonstrativos numa base trimestral, e a mercado falar com o investidor, né? Eu acho que abriu a porteira para você também falar com o investidor de equity, né? E esses processos vieram muito juntos, né? Então, até 2003, 2004, você teve pouca emissão e alguns e mais bonds do que propriamente ações, mas a partir de 2004, com o costume e com o advento da governança, porque surgiu um novo mercado, a gente começou a emitir equity para tudo quanto é tipo de empresa, né? Uma história interessante dessa época é que a gente pensava assim, não, vamos fazer uma operação de 100 milhões de dólares, porque o mercado brasileiro não tem
profundidade suficiente para fazer uma operação maior do que 100 milhões de dólares. Então, quando nós fomos procurados por uma empresa de energia, na época a CPFL, né, para fazer a emissão, era uma emissão de 250 milhões de dólares, tem que fazer listagem em Nova York. Mas foi um dual listing, não foi? Foi um dual listing de 250 milhões de dólares. Né? E à época, 250 milhões de dólares, a gente achava, né, na época no UBS, na Merrill, que fez a transação, né, que não tinha profundidade no Brasil para fazer, tinha que fazer dual listing para atrair investidores estrangeiros para o negócio. A primeira vez que a gente de fato testou uma transação não listada grande, vamos dizer assim, né, foi, ou maior, foi a Brookfield, que testou, a Brascan, chamava Brascan, depois virou Brookfield, depois virou Tegra, fez uma operação de 555 milhões de dólares, 10 vezes oversubscribed, sucesso absoluto. Sucesso absoluto, ou seja, tinha mais do que 5 bi de dólares de demanda, listada pura e simplesmente no Brasil, que a gente chamava de 144A, né, Reg S, e a gente percebeu que o mercado tinha ficado profundo o suficiente para atrair investidores de fora do Brasil em negócios que não eram listados em Nova York. E desde então, hoje, a listagem em Nova York virou obsoleta. Quem faz listagem em Nova York para dividir a liquidez? Não faz mais, faz no Brasil. Então, assim, foi muito legal participar dessa evolução do mercado, né? E ainda hoje a gente vive de janelas, mas a bolsa continua tradando. A semana passada teve um dia de 35 bi, né? Então, hoje a gente acha, ou pelo menos eu acho, que o mercado é bastante maduro, né? E a gente participou um pouco da construção desse negócio. Foi legal. Eu vi. A gente está falando de 20 anos atrás. E como é que era o dia a dia? Então você está vindo de M&A, fazendo transações de compra de empresas, de venda de empresas, aí apareceu um bond para vocês fazerem. Na época do UBS, esse da Sabesp. Como é que foi fazer o bond da Sabesp? Interessante, cara. Assim, o banker da Sabesp, na época, era um colega que virou amigo, Roberto Barbucci. O Barbucci, claro. Você deve lembrar bem, amigo muito próximo, amigo muito querido. É aquela história do... você vai, faz todo o seu trabalho de marketing. O banker tem que fazer lá o seu trabalho de marketing, mostrar a apresentação, mostrar os comparáveis, onde é que vai sair, quanto é que a gente consegue levantar, etc. Mas a Sabesp era uma empresa pública, do governo. Uhum. Então você fazia todo esse trabalho sem ter a certeza que você vai conseguir o negócio, porque no final das contas é feita uma licitação e a licitação leva à contratação do banco. Então tem todo esse processo, né? Então quando houve a adjudicação do bond, todo mundo obviamente fica muito feliz, mas e agora? Né? Tem uma cena, os meus filhos já são grandes, né? 2 são grandes, um pequeno. Mas os meus filhos eram pequenos quando saiu aquele Procurando Nemo. Sim. E tem uma cena muito engraçada no final do Procurando Nemo, que os peixinhos finalmente conseguem sair fingindo que morreram dentro do aquário. E o camarada pega o peixinho, bota num saquinho plástico e joga pro mar. Uhum. Né? E aí os peixinhos estão lá, conseguiram fugir do aquário e estão boiando no mar dentro do saco. Uhum. Aí o peixe para, now what? Né? Assim, como é que eu vou sair do saco? Uhum. Então era meio isso, quer dizer, você pegava o mandato, aconteceu em equities também, você pegava o mandato e o que a gente faz agora? Sorte que a gente tinha no UBS, e eu vou me lembrar do nome, é o Marcelo Delmar, que era um argentino,
chefe da área de Debt Capital Markets, né, de mercado de renda fixa, internacional para a América Latina, tinha acabado de fazer a maior renegociação de dívida àquela época da Argentina, que era uma dívida de 40 bi de dólares, e tinha, até em função dessa negociação, tido um papel muito relevante junto a investidores de renda fixa para empresas ou países da América Latina. Então ele nos ajudou muito nesse processo, né, de identificação de investidores, de posicionamento, né, da história, etc. E o Bond teve sucesso com compressão de taxa. Já não me lembro o yields, não abusa da minha memória, que já é ruim, mas a grande vantagem, principalmente nos bancos internacionais nessa época, é que não tinha muita atividade em outros países da América Latina, né? Acho que todos os países da América Latina estavam numa situação muito crítica pós 97, crise dos asiáticos, demorou-se muito para recuperar, todo mundo estava muito alavancado, endividado. Então emissores corporativos rareando, não tinha muita coisa acontecendo, e o mercado brasileiro, male era um mercado muito grande, existiam muitas oportunidades. Então todo mundo que fazia América Latina de Nova York para garantir o emprego tinha que cobrir Brasil com eficiência, né? E eu acho que dentro do UBS a gente tinha uma estrutura que nos permitia isso, uma equipe de vendas de renda fixa, né, dedicada, um cara dedicado à estruturação de renda fixa fora, e os bankers aqui precisando de coisa para fazer. Eu tinha um colega no banco que toda vez que a gente pegava um mandato falava assim, legal, temos mais 6 meses de emprego, né? Porque na verdade estava difícil essa época. Tinha muito difícil. Era uma época em que as receitas dos bancos que os bancos de investimento falam hoje, se naquela época falassem para a gente, não, pô, um banco de investimento vai fazer mais de $1 bi de receita, eu falo assim, você tá louco, né? Falando, os grandes bancos de investimento faziam 25, 30 milhões de dólares de receita. Na melhor das hipóteses, num dólar que à época era 2. Entendeu? Então, toda transação que você pegava, você estava alocado na transação, assim, legal, vão precisar de mim por mais 6 meses. Era você se entrincheirava nas transações que você pegava, né? Então, a gente não tinha tanto a fazer, então, pô, tivemos sucesso com a Sabesp, vamos bater na porta dos outros caras, aí vamos na Uzi Minas, vamos na SSN, vamos na própria Petrobras. A Petrobras contratava periodicamente para ir a mercado de renda fixa, né? Faz até hoje isso. Faz até hoje isso, e ia com 3, 4 bancos. Então, pô, se você pegar um mandato da Petrobras, já era mais 4 meses. A Petrobras era mais rápida, então era mais 4 meses de emprego, né? E à época, essas grandes empresas brasileiras, você anunciava que a transação ia a mercado, você tinha o book coberto, né? Não era aquele perrengue para você sair e ter sucesso. Né, porque, você imagina, já era um mercado com alguma liquidez, a parte de renda fixa fora do Brasil, e você só estava indo com nomes prime, né? Você não estava mais pensando em fazer bond para empresas puramente locais, pequenininhas, com 300, 400 milhões de reais de faturamento. Você está fazendo bonds para gigantes, né? Então, enfim, a gente, olhando em retrospectiva, talvez a gente pudesse ter sido até mais agressivo, né? Porque tinha mercado, toda transação era 10 vezes oversubscribed, né? Tinha mais demanda do que oferta em 10 vezes. Incrível. Então, de novo, era nomes prime no mercado com muita liquidez, fora, né? Aqui não, fora. Nessa época, o que me marcou foi recebi um telefonema do Renato Polizzi, que trabalhava com você. Renato estudou comigo na GV, somos amigos há muitos anos. E aí ele chegou, Zé, você tem que sair dessa história de M&A. M&A é muito complicado, né? A probabilidade de sucesso é muito baixa.
Eu tenho uma piada aqui que eu sempre falo que M&A é misery and agony, não é mergers and acquisition. Então, sair da miséria e agonia e tal, mas faz o quê? DCM. DCM é o war, cara. Você chega, ganha um mandato, coloca lá uma data da emissão, 6 meses, e aí 6 meses você vai chegar no dia, você vai emitir, o dinheiro vai entrar, essa você vai para a próxima. Não tem a improbabilidade do M&A. Pô, morri de inveja, cara, mas no BNP a gente não fazia bons. E assim, você veja, também um pouco de sorte, né? Tanto na parte de renda fixa quanto no equity, a gente estava numa franquia cuja natureza talvez fosse mercado de capitais. Né? O UBS era muito mais uma casa de mercado de capitais, ou tinha capacitação maior em mercado de capitais do que em M&A, né? Bom, o Polizzi é amigo comum, eu adoro o Polizzi, né? Trabalhamos juntos em vários lugares, né? No UBS, no Citi, no Safra, então longa data também, a gente tinha a oportunidade e dentro de casa tinha a capacidade, que eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Já dizia minha avó. E a gente conseguiu nos posicionar, tanto no bond, na renda fixa, quanto nos IPOs assim que surgiu. Né? E quando que você percebeu que tinha mercado para fazer IPO? Porque, olhando o mercado, não tinha nada acontecendo. Aí tinham algumas ofertas, salvo memória, dois pares de ofertas acontecendo em 2000, 2001, 2002, dual listed, como a CPFL foi. Então, uma parte oferta Brasil, uma parte oferta nos Estados Unidos, porque os investidores estavam lá. Aí a gente tem uma série de mudanças que viabilizam o advento do nosso mercado de capitais. Só que só a legislação não funciona, né? Você precisa ter empresas robustas, com condição de emitir o capital, e você precisa ter investidores com apetite para esse tipo de risco. A gente pode falar das condições em outro momento, mas aqui, então, pouquíssimas ofertas, aí você vem para dívida, DCM, Debt Capital Markets, vai acontecendo, começa com o Sabesp, aí você começa a pitch todo mundo, oversubscribe. Quando é que veio o clique? Fala, brother, por que a gente não faz de ação? Porque o fee em equities é muito maior. Muito maior, muito maior. Cara, não sei se teve um clique. Eu acho que o que teve foi... A primeira oferta de ações que eu fiz foi a Petrobras em 2000. O Credit Suisse Garantia, que era onde eu trabalhava, era o coordenador da tranche local. A gente tinha ganhado o processo lá, também foi um processo licitatório, e a gente fez uma oferta de mais, acho que eram 4 bi de dólares, pode ser que eu esteja enganado no número, mas era mais ou menos isso, 4 bi 300, 4 bi e meio. E é dual listed também? Já era dual listed na época, era um follow-on, que teve participação do FI-FGTS, era um negócio complexo, que tinha uma prioridade para o FI-FGTS, já não lembro mais do negócio, mas se você pergunta para o Sérgio Spinelli, quando você falar com ele, porque o Sérgio é que bolou tudo isso na época do Matos Filho. Tá bom. Não se tinha, Zé, nenhuma tecnologia para se fazer uma oferta. O book building, né, que é o livro de ofertas, era no meu Excel. Eu vi isso. Era no meu Excel. A gente fez Klabin Segal em 2007 e ainda era Excel. Era no meu Excel. Assim, não tinha, ninguém sabia como fazia. O head do Banco de Investimento do Credit Suisse à época, do Credit Suisse Garantia à época, era o saudoso Roger Wright. E era meu chefe. No dia da precificação, eu me lembro até hoje, o Roger pediu Fredi para entregar e ficou aquele cheiro de bife espalhado pelo floor inteiro. Foi engraçado. E a gente não sabia como fazer. E quem estava do outro lado era justamente a Carolina Lacerda, que trabalhava na Merrill Lynch, em Nova York. E a Merrill estava tocando tudo isso. A gente não sabia, não tinha tecnologia, etc. E no final deu tudo certo. A transação ocorreu. Mas ninguém sabia muito como fazer, o que fazer, qual era o próximo passo, etc.
Fast forward, 2004, advento do novo mercado, né? Você vai se lembrar, eu participei de muitos desses processos lá atrás, os processos de privatização. Fiz processo de privatização da Telebrás. O controlador vinha, comprava no leilão, comprava as ONs do governo no leilão, depois fazia uma oferta por 1/5 do preço para levar os minoritários. Era um negócio horroroso, era um escândalo. O novo e por isso também as ações não tinham uma boa percepção por parte do mercado. O cara fala assim, puta, eu vou comprar a participação minoritária, alguém vai comprar o controle, aí eu vou me ferrar, porque eu vou ter que vender a minha participação por uma fração do preço do controlador. O advento do novo mercado veio para corrigir isso. Mas nunca ninguém tinha tentado ver qual seria o impacto disso antes da Natura. A Natura, na prática, foi o divisor de águas. Então, se eu fosse te dizer qual foi a transação que fez com que as pessoas começassem a olhar a possibilidade de fazer equity, eu acho que foi a Natura, porque foi uma transação múltiplas vezes oversubscribed, com muito mais demanda do que oferta. As ações performaram muito bem no pós-mercado e você começou a ver e falar assim, poxa, legal isso. Pô, você tem, se você tem muito mais demanda que oferta, talvez se a gente sair com uma outra transação aqui, essa oferta que sobrou, o cara quer investir em ações, vamos oferecer uma outra ação para ele. Que é o mal de todo banker, né? Você fala assim, eu vou oferecer a transação da Cyrela, que foi a primeira que saiu na parte de real estate, depois vieram outras 30. Né? Assim, você não compra a Cyrela, mas compra a próxima, né? A próxima foi a Gafisa. Exato. E depois foi a Company. Depois foi a Company, depois veio a nossa da Klabin Segal e junto com a Brookfield na época, enfim, foi evoluindo. Então você começou a ver, assim, poxa, peraí, se eu oferecer também a próxima, será que ele vai? E talvez esse seja o grande sucesso e, de certa forma, o grande calcanhar de Aquiles no desenvolvimento desse mercado, né? Porque se por um lado você oferece uma opção ao investidor, por outro, quanto mais volume você tem, talvez menos curadoria você faz. E ao não fazer a curadoria, talvez você esteja oferecendo alguma coisa que não devesse. Certo. Né? Para dizer o mínimo. Então, eu acho, Zé, que a gente ainda está... que a gente já tem 30 anos desse negócio, mas eu ainda acho que a gente está numa fase imatura, de certa forma, né? Porque por mais que você veja um volume grande de transações a partir de 2004, isso não é nada comparado a mercados extremamente maduros como Estados Unidos, como Londres, por exemplo, em que você tem uma participação maciça de investidores de varejo, você tem uma liquidez muito grande, você tem uma curadoria melhor, não só por parte dos bancos, mas também por parte das empresas. As empresas passam muitos anos desenvolvendo a sua governança interna, a sua transparência, etc., antes de pensar em mercado, né? E as empresas fazem isso de forma parcimoniosa. Se você olhar as estatísticas, uma abertura de capital médio nos Estados Unidos, num horizonte muito longo de tempo, tem um tamanho de 60 milhões de dólares. No Brasil, são 800. Então, quer dizer, você tem uma sofisticação do investidor pessoa física, você tem uma sofisticação do mercado que te permite fazer transações pequenas. Uhum. Aqui no Brasil não, o cara chega te procurando, pô, tô precisando de equity, o mínimo que você tem que fazer é 2 bilhões de reais. Entendeu? O cara nem tem uso para 2 bilhões de reais.
né? Mas o cara vai fazer uma transação de 100 paus, puta, não dá. Então nós não estamos nessa maturidade ainda. Mas se você olha o que a gente atingiu de 2004 para cá, poxa, é remarkable, assim, eu acho. É remarkable. Não me arrependo, não. Acho que foi um processo de aprendizado para todo mundo, de desenvolvimento, e eu acho que a gente não vai estar no mercado quando a gente atingir esse nível de maturidade. Pelo menos espero não estar, né? Mas acho que a gente vai chegar lá. Boa, adorei. Muito bom ver a tua experiência no começo do mercado de capitais brasileiro. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui, você pode fazer bobagem. Lá na Paranima, não. Davi, no segundo bloco do nosso programa, eu gosto de falar sobre carreira. Eu queria saber, de você que passou por tantos lugares diferentes, né? Passou por Credit Suisse, passou por UBS, você passou por um Safra, você passou pelas boutiques. Qual a diferença de montar time nesses ambientes, nesses locais? O que tem de comum, o que tem de diferente? Legal. O que eu acho? Eu acho que tem um fator que eu acho que é comum a todos os gestores que estão montando seus times em vários lugares, que é o perfil do candidato que você quer. Porque eu acho, e você vai concordar comigo, eu acho, que o que a gente faz não é ciência de foguete. Não. Né? Absolutamente. Não. Né? Então, o que diferencia um candidato do seguinte é o nível de comprometimento e motivação. Também acho. Esse, para mim, e a gente que fez, já a essa altura do campeonato, milhares de entrevistas, você identifica esse nível de comprometimento nos 35 segundos iniciais do candidato. Porque é o brilho nos olhos, é a entonação, é a vontade, é aquele ímpeto do cara que se controla para não parecer extremamente empolgado com o negócio. O cara que mede a palavra, mas você vê, né? No sorriso, na entonação. A curiosidade. É isso. Para mim, os primeiros 35 segundos, assim, okay, esse camarada aqui tá no páreo. É o cara que está no páreo. Né? Eu acho isso. Então, para mim, este é comum a todos os candidatos nos mais diferentes níveis. Diferentes do seu ponto de vista da aspiração. Mas, da mesma forma, quando eu tinha 20 anos, eu queria um emprego. Quando você tem 25, você quer uma oportunidade diferente do que você teve até agora. Quando você tem 30, você tem a sua família e quer saber se você vai ser... se o sistema é meritocrático para você ser compensado adequadamente. Se você tem 40, se você vai ter a oportunidade de gestão que você quer. Se você tem 50, se você se vê naquela última perna. Né? Mas a motivação pode ser diferente, mas o brilho tem que ser exatamente igual. Então é isso que eu acho. Então, quando você transporta isso para os mais variados lugares, o perfil de pessoas que você vai selecionar, ele parte disso, mas, poxa, se você está num banco comercial,
Você precisa primar pela relação que aquele cara, pela empatia, pelas relações interpessoais que você acha que aquele cara pode ter. Porque ele vai ter que lidar com a área comercial, ele vai ter que lidar com áreas talvez menos premium dos bancos, em estruturas muito grandes. Quando você seleciona 10 pessoas, você tem um nível médio. Quando você está num banco que você vai selecionar 10 mil pessoas, o nível médio é outro. Entendeu? Então, é a mesma coisa que você senta numa mesa e você acha, e você convida uma pessoa e a pessoa trata mal o garçom. Aquela pessoa não talvez não tenha os skills de gestão de gente, de conversa com diferentes níveis que você gostaria que ela tivesse, né? Então a sua habilidade de selecionar uma boa pessoa tem que ter essa visão macro. Você vai estar num banco estrangeiro, você vai ter que ter um cara que tem um pouco mais de paciência, porque o banco gringo tem muita burocra. Você tem que ter um cara que consegue... na nossa época, talvez o inglês fosse até um diferencial. Hoje não é, hoje é o mínimo em qualquer lugar. Mas você tem que ter uma pessoa que consegue se expressar de forma delicada, com bom senso, com bom vocabulário, numa língua estrangeira, talvez duas, né? Você está falando do BNP Paribas, então francês é legal. Você está falando de um BBVA na nossa época, nem sei se existe mais, mas você tem que falar o espanhol. Então, enfim, dependendo do lugar que você está, você parte desse negócio da motivação e do comprometimento. E aí você vai adicionando uns que nem aquele isopor que vai pirulito, sabe? Você vai assim, o isopor para mim a motivação e o comprometimento. E os pirulitos, essas coisas que você tem, que você tem a mais. E os pirulitos são diferentes no Banco Internacional aí da boutique? São, né? Porque você quando você está na boutique, o cara tem que ter o espírito empreendedor. Né? Você sabe bem. Sim. Né? O espírito empreendedor é fundamental. O cara tem que saber que vai depender muito dele o sucesso do negócio, em qualquer nível. Né? Então, se você esperar acontecer numa boutique, você fatalmente não vai acontecer nada. Eu costumava dizer que as coisas, no dia seguinte, elas estão exatamente onde você deixou. Né? Não é que nem no banco estrangeiro que você, vou para casa, vou jantar, vou dormir, no dia seguinte eu vou chegar e a coisa vai ter avançado. Não vai. Né? Não vai. Então, o pirulito adicional aqui você tem que ver o cara empreendedor, o cara que quer construir um negócio. E muitas vezes, o construir um negócio é mais difícil de ser visualizado pelas pessoas mais júniores, porque o que elas querem eu quero ter deal experience, né? Eu quero estar envolvido em transações, eu quero estar aprendendo, eu quero ter talvez uma formação formal, quero ter uma educação formal, aprender isso de uma forma estruturada, e o cara não tem aquele pensamento do legado. Na primeira boutique que a gente montou, pós-City, eu e mais 2 sócios, né, a gente, talvez eu não estivesse muito preocupado com o legado. Eu queria fazer deal, porque aos 40 anos eu estava ainda construindo o meu patrimônio e construindo a minha credibilidade, a minha reputação. E eles já 50 a mais tivessem num outro momento. Né? Então, é mais difícil, eu acho, você fazer uma contratação numa boutique. O conjunto de pirulitos talvez seja outro. Né? Então, e é mais difícil também porque você oferece talvez mais upside, né? Eu acho que o retorno
potencial talvez seja maior, né? Mas a garantia é muito menor, né? Então, se você ainda está em fase de construção, como você tem analistas, né? Ou começando a carreira, a segurança ou a percepção de segurança talvez seja mais importante como variável para o profissional júnior do que é o upside, né? E a gente, honestamente, a gente encara isso até hoje, né? Nessa segunda boutique, depois de muitos anos, uma boutique que nasceu já com algumas operações em andamento e que hoje tem uma estrutura parruda por trás, a gente ainda tem dificuldade de trazer o júnior que quer uma garantia maior do que o upside, né? Mas você fez um belíssimo trabalho, você contratou uns baita feras para colocar do teu lado, eu conheço vários deles. Então, a turminha é muito boa. Fala um pouquinho do seu negócio, né? Falando do nome, as pessoas só querem saber. Não, assim, a gente montou, eu montei a Orbis Capital, e Orbis vinha de Our Business, né? Sim. Então é por isso que é Orbis. Eu montei a Orbis Capital logo depois de sair do Safra, na realidade. Eu tinha um período de garden leave, mas ela foi concebida antes, e a gente começou a operar ao final do meu garden leave. A essa altura, a gente estava muito próximo de ter alguns mandatos que a gente acabou assinando, e conversa com sócios e amigos queridos que estão lá comigo até hoje. O Rodrigo, o Luiz e o Dan eram os primeiros sócios desse negócio. E a gente foi, trabalhando junto. Nosso primeiro escritório data de março de 2023. Março de 2023. E a pessoa que organizava o escritório era o meu administrativo, me ajudava a marcar reuniões, organizava as coisas, etc. Minha filha. Sério? A Bia. Sério? Que legal. A Bia. E trabalhou com a gente então lá. Então você trabalhou para a Bia. Exato, eu trabalhei para ela. Eu trabalhei para ela durante quase um ano. E foi muito legal. Uma oportunidade de estar próximo dela, que eu sempre fui muito, eu diria, eu tive muito pouco tempo com os meus filhos quando eles eram menores, né? Até pelo volume de trabalho, pelo estilo de vida que a gente tinha, né? E a Bia tem quantos anos hoje? A Bia hoje tem 21. E nessa época 20, então ela tinha... 20, ela vai fazer 21. 20. Então, assim, em 2023 ela tinha 18, é isso. Enfim. E é muito legal porque eu tive a oportunidade de ter um convívio diário com ela que eu não tive a oportunidade antes, né? E era legal. A gente almoçava junto, etc. Eu dividia com ela os anseios, porque ela estava prestando faculdade e dividindo comigo algumas questões do que ela ia fazer e tudo, estudo fora, estudo no Brasil, enfim. Um outro podcast esse, né? Estou passando por isso agora. Mas, exato. Então, hoje eu tenho a oportunidade e o tempo de passar mais tempo com eles, que eu acho legal. E nós construímos a Orbis em cima deste entendimento que todos estavam numa fase da vida de querer construir um negócio, querer deixar um legado, por isso que eu falei de legado antes, e oferecer um pouco de 30 anos de carreira para os clientes que sempre foram nossos clientes e que confiavam na nossa credibilidade, no nosso conhecimento, na nossa experiência. Deu muito certo, tivemos um 2023, um 2024 muito bons, iniciamos algumas conversas com parceiros. Final do ano passado anunciamos uma joint venture com a REAG fez uma capitalização na Orbis para ficar com 50%, e hoje a gente tem uma equipe de 23 pessoas, sendo responsáveis por fusões e aquisições e mercado de capitais definido de uma forma muito ampla, principalmente renda fixa, em mercado de capitais, mas também captações
sendo lideradas pelo João Paulo Torres, que você conhece bem também, e que trabalhamos juntos na Merrill Lynch, trabalhamos juntos no Safra. E eu acho que o conceito por trás da Orbis eu acho que é muito legal. A gente trabalha com amigos, com pessoas que a gente confia, com pessoas muito experientes e de muito bom senso, cada qual que teve o seu sucesso profissional nas mais diferentes atividades. Um sócio foi CEO 5 vezes, o outro também CEO 3, 4 vezes, mas também foi banker, o Mauro Meinberg, o Luiz Menezes, o Rodrigo, que foi fazer o nosso escritório fora do Brasil, na Espanha, e é também responsável por toda a execução, todos 50 plus, mas muito motivados, que eu acho que é um negócio muito, muito diferente do negócio que a gente construiu, entendeu? Todo mundo está muito motivado, se cobra, a gente tem uma postura de sócio. Quando você estava me introduzindo aqui ao espaço espetacular que você tem aqui, você falou do seu sócio, né, que senta ali na sala com você. Esse negócio de sócio é um negócio que eu me acostumei lá atrás, e talvez eu aprendi que faz muita diferença. O sócio que quer mesmo ser seu sócio, ele reporta para você até a hora que ele vai chegar. Ele não precisa. Não. Mas ele diz para você. Ele vai mandar um e-mail dizendo, ou vai mandar um zap dizendo, gente, estou meia hora atrasado. Porque ele sabe que você está contando com ele. Ele não é porque ele está reportando para você. É porque ele genuinamente se importa com aquilo que vocês estão construindo. E essa é a diferença. Eu acho que dentro lá do escritório, a gente está cercado de pessoas que realmente se importam. Né? E eu conheço o Mauro Meinberg. O Mauro Meinberg foi o meu primeiro chefe no Deutsche Bank. Eu tenho que te contar, ele está animadíssimo. Fazia muito tempo que eu não via ele tão animado, tão engajado. A gente foi almoçar, ele está bem contente. Legal. Ele é sensacional, amigo querido, e desde a época que nós nos conhecemos em Klabin Segal. Sim. Né? E eu fico muito, muito feliz que ele topou esse desafio de se juntar a gente lá. E qual que é o próximo passo da Orbis? Cara, assim, a gente tem um negócio importante para construir. Nós temos um acordo de consolidação da participação da REAG em 3 anos, em 2027. Então, nós temos uma tarefa que nos foi dada pelo nosso sócio de construir esse negócio do banco de atacado, né? E aproveitar tudo que a firma tem para oferecer nessa construção, né? É uma firma que tinha 100 funcionários há 2 anos e tem 800 hoje, né? Então é uma firma que cresce quase verticalmente, e que nesta estruturação de uma empresa para esse crescimento, o nosso papel é muito definido de desenvolver o business, o business corporativo, né, de empresas de middle market e, obviamente, de transações estratégicas e médias para empresas de grande porte. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa muito específica, muito clara, que usar esses primeiros 3 anos, agora já são 2 anos e meio, para ao final de 2027 entregar um running business de corporate investment banking para a REAG. Então, a gente está muito animado e a gente tem uma preocupação genuína dos nossos sócios em ajudar o negócio a acontecer, que é muito legal, porque eles poderiam não ter essa postura uma vez que eles querem consolidar o ownership daqui a 3 anos, mas não, a postura que a gente encontra gente, a Orbis REAG agora é o nosso veículo para fazer tudo que a gente tem de estratégico de mercado de capitais, e a gente fica muito animado de poder estar nesse ambiente. O timing é perfeito, né? Porque agora a gente bateu o Selic 14,75. Só tem uma direção agora. É isso. Todos nós esperamos, né? Todos nós esperamos. Muito bom. Esperamos, é legal. Muito bom.
Em alguns segundos, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Se esse é um assunto que te interessa e você ainda não decidiu o que você quer fazer no mercado financeiro, leia De Cabeça no Mercado Financeiro, 6 passos para se tornar um banker. São 2 metades. A primeira vai te ajudar a escolher a sua carreira, passar nos processos seletivos. A segunda metade vai te ajudar a entender cada uma das diferentes opções de carreiras no mercado financeiro. Vale a pena você consultar. Esse livro vai te ajudar bastante. Davi, chegou a hora de falar de transação. Todo mundo quer saber de transação, como elas acontecem, de onde elas surgem, né? O que ela come, onde ela dorme. É o programa especial do Fantástico, né? Então, eu sei que você trabalhou em vários tipos de transações, em momentos diferentes, mas tem alguma transação que é mais querida? Tem algumas transações. A gente gosta o nosso negócio é cliente, né? E todos os clientes são muito queridos, no final das contas, também porque te confiaram algo muito estratégico para eles, né? E eles esperam que você trate a transação deles como se fosse a única. Né? Então, eu acho que todas as transações são de fato únicas. Né? Eu comparo muito, a gente que fazia muito imobiliário lá atrás, comparo muito a transação como uma incorporação do zero, sabe? Você vende para um cliente que ali, onde tem aquele buraco, vai ser um prédio. Exato. E ele vai te entregar um apartamento que é o sonho da sua vida. Eu, quando comprei meu primeiro apartamento, era um buraco. Mas eu acreditei que ali ia ter um prédio. Né? Então, o cliente que te dá essa grande oportunidade, ele está esperando que esse prédio vá ser construído, fique lindo e que seja o sonho da vida dele. Né? E eu acho que você tem que tratar assim. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então, dentro desse universo, toda e qualquer transação que acontece, eu completei mais de 250 M&As, mais de 100 operações de mercado de capitais. Toda ela, se você me perguntar, toda ela tem, eu tenho uma lembrança, eu tenho um carinho, eu tenho uma situação. Né? Mas em particular, talvez 2 que foram muito emblemáticas para mim. Uma em particular foi muito significativa para mim. Uma de um grande cliente do setor de energia, da Engie, que foi a primeira transação de venda de um portfólio, de alguns ativos do portfólio, que eles entregaram para uma boutique fazer. E os gestores à época, que continuam lá, o Eduardo Satamini, o Gustavo Labanca, né, o Eduardo Takamori, nos deram a oportunidade e a confiança de fazer a transação. E você imagina, um grande grupo internacional que toma a decisão de te dar um mandato para uma boutique. Se der errado, a culpa é dele. Exato. Né? Então, para a gente foi muito significativo. A gente abraçou, eu pessoalmente abracei essa oportunidade com a responsabilidade sobre a confiança que eles tinham nos dado. Foi uma transação que demorou bastante, mas foi de grande sucesso. A gente acabou vendendo para um grupo de energia do Nordeste, com quem a gente também interagiu primeiro, falamos com eles, e a transação foi muito bem sucedida nesse aspecto. Então, não só uma transação emblemática, mas também uma transação emblemática de sucesso e aquele sentimento de dever cumprido com a sua responsabilidade perante a clientes queridos. Então, acho que esse foi um marco importante.
No meio desse processo, a gente vendeu a primeira boutique para o Banco ABC Brasil e eu fui montar o banco de investimento. Então, além de tudo, né, você teve não vou dizer um turmoil, mas uma mudança significativa e que também foi muito acolhida pelo cliente, que eu acho que é muito relevante. Então foi assim que você foi parar no ABC? Foi assim que eu fui parar no ABC Brasil. Foi assim que eu fui parar no ABC Brasil. No meio desse negócio a gente vendeu a boutique e os meus sócios não foram, fui eu e a equipe que a gente tinha à época. Mas foi um negócio muito, muito legal, marcou muito essa minha transição. E um outro negócio também muito, muito querido, um cliente muito querido, o Ricardo Hermílio de Moraes, nós fizemos a venda de uma participação minoritária na Natural One, para a época Gávea Investimentos, hoje é a Mission Co., e temos grandes amigos lá também, e que foi uma transação também complexa, porque a companhia era uma companhia com sponsors, vamos dizer assim, né, muito fortes, mas uma companhia que tinha um certo grau de endividamento, precisava do capital para crescer, tinha planos muito interessantes, era a maior empresa, tanto do seu ponto de vista de tamanho quanto de qualidade, né, no segmento, e continua sendo, no segmento de suco 100%, né, então esse apelo de saudabilidade, esse apelo de ter, de ser uma marca brasileira num mercado global, né? A ambição do Ricardo sempre foi levar a marca Natural One para o mundo e hoje está em vários outros lugares, né? Mas o nível de endividamento, o nível de avaliação pretendida, etc., sempre foram muito, muito desafiadores, né? Então a gente conseguir fazer essa transação e hoje ver que as coisas estão indo muito bem, a empresa já fez outras transações depois, hoje está numa quantidade imensa de países, eu ainda tenho meu Natural One na geladeira. Certo. Então também uma satisfação. É legal, uma das coisas que você há de concordar quando você faz um negócio que dá certo e você acompanha aquele negócio depois, né, você fala assim, puta, esse negócio aí eu ajudei, eu tenho uma partezinha nesse sucesso e claramente Natural One é uma das coisas que eu guardo com muito carinho. Uma pergunta mais difícil agora. Alguma transação que não fechou, que te ainda parte o coração? Transação que não fechou, que me parte o coração? Tem sempre, né, Zé? Eu acho que uma transação que à época não fechou e que me deu, vamos dizer assim, lembranças por muito tempo, ainda no Credit Suisse, idos de 2001, nós fomos mandatados para fazer, na primeira tentativa de IPO da Sanepar. E assim, você é jovem, você se envolve emocionalmente com todas as transações, né? Você quer fazer, você quer que tenha sucesso, você quer... E a gente nós e a Salomon, na época, Salomon Smith Barney, para os que nasceram depois do ano 2000 é o Citi hoje, né? E a gente foi a mercado. Eu tive um papel relevante nesse negócio porque eu gozava muito da confiança de alguns dos acionistas por conta da execução, por conta de estar sempre com eles. De novo, fazia-se pouco deal naquela época, então a sua dedicação era praticamente integral, né? Morei em Curitiba durante um tempo e eu tinha uma percepção que seria um grande sucesso, porque a empresa era muito bem gerida, apesar de ser governo, tinha sócios privados que tocavam o negócio. Fomos ao mercado e naquela de tentar construir o book de ofertas, no final das contas, tinha menos demanda do que a gente queria no determinado preço. Uhum.
tomamos a decisão de não fazer. E o CEO de um dos acionistas segurou meu braço assim e fez assim: Panico, vocês erraram. Se você fala que não tinha uma transação a 13, mas tinha uma transação a 10, a gente fazia. E tinha uma transação a 10. Entendi. Então a gente ficou com esse gostinho de ninguém quis dizer para eles à época que se a gente quisesse precificar a transação a 10 reais, eram reais já, né? Era. 10 reais, você teria uma transação. Então ficou na cabeça aquele negócio de tipo, talvez essa transação. E era um momento importante, porque era o primeiro IPO. Petrobras foi um follow-on, mas foi um IPO fora. Eu não me lembro exatamente qual foi o contexto. De novo, pergunte ao Sérgio Spinelli. Mas a Sanepar era o primeiro IPO de fato pós um período de um longo hiato sem IPOs. Então a gente poderia ter sido bem marcante. Então essa ainda me dá tristeza. E olha que já fazem 25 anos. Não é? Mas isso é curioso, né? Porque os nossos clientes também amadurecem, né? Então, às vezes, você leva uma transação a 13 e ele não quer fazer. 6 meses depois, você leva a 13 e ele não quer fazer. 6 meses depois, você leva a 13 e ele vai fazer super feliz da vida, você é um herói. E às vezes, no caso que você estava me descrevendo, a minha leitura é assim: puxa, a gente tinha um mandato, era 13, você não quis forçar a barra, né? Poxa, entregar a 10 parecia muito distante, e aí você não quer colocar ninguém em saia justa. Amadureceu, sem dúvida. Foram inúmeras transações de mercado de capitais que a gente acabou entregando abaixo do intervalo de preço. Muitas. E a verdade é que entregar abaixo do preço também é um sucesso. Porque é mais importante para a empresa ter acesso àquele capital, claro, para poder ter o dinheiro para investir, do que não fazer. Eu acho que o período é a mesma coisa que você... Tem um livro que eu gosto que é do Dan Ariely, que chama-se Predictably Irrational. É um livro curto, mas é um livro muito legal. Quem não leu, deve ler. Fala um pouco sobre a psicologia dos negócios. Né? Quando você está vendendo, você tem uma casa, eu tenho uma casa igual. Você acha que a sua casa vale mais que a minha. Psicologicamente é assim que funciona. Né? Então, você tem um pouco esse viés. O empresário tem esse viés. Né? O empresário tem esse viés. Só que, se eu quero vender a minha casa mais barato, você quer vender a sua casa mais caro, muito provavelmente eu vou vender primeiro. E o custo de oportunidade desse capital, do capital que você está abrindo mão porque você quer vender mais caro, tem que entrar nessa conta. Então, poxa, você está levantando dinheiro para fazer um investimento que vai te dar 25% ao ano, quanto vai te custar você não fazer essa transação agora? E eu acho que o empresário mais sofisticado amadureceu nesse aspecto. Né? Fala assim, dá o dinheiro aqui porque eu vou compensar essa diferença de preço no futuro. Né? De novo, infelizmente, o mercado brasileiro, por muitas vezes, não, ou ainda, não atingiu a maturidade para permitir que você tenha uma liquidez que aproxime o valor das companhias ao seu valor justo. Né? Tem uma crise, as small caps perdem 75% do valor. Isso não deveria acontecer. A empresa está lá, ela continua. Então, na cabeça do empresário ainda fica, mas se eu não vender agora pelo preço que eu quero, talvez eu nunca mais consiga, então eu quero agora. Enfim,
Tem uma série de questões aqui que fazem parte da psicologia do empresário, e esse é um dos livros que eu gosto para exemplificar isso. Adorei, eu vou ter que ler esse livro, não conhecia. É muito legal. Dan Ariely. Nessa linha, um fator que me marcou bastante foi uma discussão com pessoas muito próximas, e eu tive que tomar uma decisão se queria vender o terreno por um valor X. E pediram minha opinião. Falei, me parece um bom valor, né? E com a taxa de juros do jeito que está, você vai conseguir reinvestir isso muito bem. Então, eu acho que você pode fazer essa transação. E a discussão que estava na mesa é que ele não queria vender, sei lá, por 10, ele queria vender por 12. Aí eu fiz a seguinte pergunta: se você tivesse 10 dinheiros hoje, você compraria esse terreno? E a resposta foi: não compraria, eu colocaria o dinheiro no CDI. Então, você tem 10 milhões na mão, você só precisa assinar aqui o contrato, que aí você vai ter os 10 milhões e você coloca no CDI. Mas não, as pessoas ficam tão presas nos seus planos imaginários, nos seus objetivos. Eu vou vender por 12, porque quando eu vender por 12, a compra que eu fiz faz sentido. Não, mas o custo de oportunidade muda, né? As situações mudam. Se deixar o dinheiro lá, não vai virar 15, o dinheiro no CDI vai virar 15. É só uma questão de prazo agora. É isso. É exatamente isso. Muito bom. Boa. Transações com o Davi Panico. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankers Academy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou. Davi, agora tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quero saber uma coisa surpreendente do Davi Panico que não está no LinkedIn. Que as pessoas talvez não conheçam, que talvez fiquem surpreendidas. Eu sou maratonista. Maratonista, Davi? Sou maratonista. Eu gosto de correr maratonas. Eu já corri 15. Isso é surpreendente. Eu já corri 15 maratonas. Eu corro há muitos anos. Uhum. A minha primeira maratona foi em 2010. Eu tentei fazer eu completei Nova York. Você fez junto com o Pedrão, por acaso? Não, o Pedrão fez antes. Pedrão fez antes. E que eu saiba, acho que foi a única que ele fez, inclusive. Ele fez Nova York, só fez uma. E Nova York, para mim, foi uma experiência horrorosa. Horrorosa. Por quê? Porque durante a fase de treinos, 2010 foi o primeiro ano que eu fiz uma meia. Pra você ter uma ideia, o meu treinador, nos últimos 2 quilômetros, correu junto comigo, porque ele achava que eu não ia chegar. Eu estava acabado, na primeira meia. E depois daquilo eu emendei o treino para maratona, tinha me inscrito para a maratona de Nova York. Num dos treinos longos, eu machuquei a banda iliotibial, que eu nem sabia que existia, obviamente, mas começou a doer muito a minha banda iliotibial. Tive que parar os treinos. Parar não, mas eu diminui muito o volume de treinos para tentar diminuir a dor até a maratona de Nova York. Cheguei na maratona de Nova York, comecei a correr, fiz a metade muito bem, demorei, sei lá, talvez 1h50 para fazer a primeira metade, fui muito bem. Você ainda foi bem. Começou a doer. E doer muito. E eu não conseguia mais correr. Comecei a andar. E andar estava ruim. Então eu tinha que andar e parar. Resultado, completei a maratona em 5h40 e fiquei 8 meses sem correr depois. Porque eu tive que fazer um tratamento, etc. Mas eu falei assim, não, vou voltar.
É aquela história que eu te falei. Resiliência, motivação. E voltei no ano seguinte. Aí eu fiz a maratona de Nova York em pouco mais de 4 horas. Correndo, sem dor, etc. E tomei gosto pela coisa. Então, faço 1 a 2 maratonas por ano. E um sem número de meias. Desde então. E para mim, Zé, é uma terapia, né? Aliás, tem coisas muito engraçadas a respeito de maratona, depois você fala da sua experiência, mas tem coisas muito engraçadas a respeito de maratona, que principalmente nas majors, né, que são as grandes maratonas do mundo, as hoje 7, que as pessoas na rua te motivando, gritando, mostrando cartazes com música, crianças estendendo a mão para você passar e bater, e uma frase que tem em todas e que sempre me marca, que era "Therapy was also an option", né? que é muito legal, porque assim, de fato a corrida é uma terapia para mim. Uhum. Então eu ouço música, ouço audiobooks, ouço podcasts, o do David Rubenstein, que chama Peer-to-Peer, né, Conversations, que é muito legal. O Fiz do Zero, gosto de ouvir também. Sim. Que é bem interessante, com empresários, empreendedores. Então, assim, muito ligado a negócios. Então, fora a música, é raro eu estar ouvindo alguma coisa que é pura ficção. Eu gosto do mundo de negócios, de motivações, de biografias de gente de negócio, Elon Musk, Warren Buffett. Então, para mim é uma terapia de fato. Eu também faço a outra terapia, mas a corrida para mim é muito legal. Me sinto muito bem. Muito bem. E tem um senso de conquista. Para mim é um pouco disso, né? Sem dúvida. Poxa, eu consegui fazer uma coisa extraordinária que, para quem correu 42 km seguidos, né, conhece. Para quem fez o El Cruz, que é uma coisa que eu amei, 100 km em 3 dias também é incrível. Então, para mim, esse senso de conquista, de superação, da mente mais forte que o corpo, e saber que você consegue. E em vários momentos da minha vida, longe da corrida, é isso que me motiva, é isso que impulsiona. Né? Porque você não está feliz todo dia, você não está empolgado todo dia, e você tem que estar lá, você tem que estar como professor na frente de um público, você tem que entregar, você tem que empolgar, você tem que passar uma boa energia na frente do cliente. Às vezes você não está tão esperançoso, mas no seu papel de manter as cartinhas aí no ar, você precisa fazer esse papel. Então... E você sabe que, assim, eu acho, assim, eu sou um cara, em geral, eu sou um cara emotivo. E a maratona, e você já fez, você sabe, ela é um desafio físico até o quilômetro 30, 33, 35. Depois é puramente emocional, porque o físico já foi. Exato. O físico já foi. Você está com dor nas pernas, você está com dor nos braços, você está com dor no pescoço, você está dolorido em todas as partes. E o terminar é emocional. Assim. Então, várias maratonas, talvez Londres e Berlim foram 2 maratonas que eu lembro de não ter chorado, mas as outras eu chorava do desafio emocional ter sido vencido. Então é muito desafiador. Então eu acho que parte da atração é esse desafio, né? E parte é terapêutico, porque muitas coisas você extravasa na corrida, né? Eu acho legal. Eu fiquei curioso agora, porque eu também chorei. Mas não foi um chorinho assim de caiu uma lagriminha. Não. Não, e que você não consegue segurar. É uma explosão, né? Cara, é impressionante. Talvez, acho que, por exemplo, em Berlim, talvez eu não tenha chorado, porque aconteceu um negócio muito engraçado, que era, invariavelmente, quando você faz a maratona e não é atleta de elite,
muito embora a gente está próximo, Claro. né? Ele está muito próximo. Você corre muito mais do que os 42 quilômetros, 196 metros. Porque você não faz o traçado perfeito, não tem uma moto te acompanhando para garantir que você faça 42 e pouco. Enfim, então, em Berlim, quando eu estava chegando, ou eu achei que eu estava chegando, eu comecei a fazer um vídeo. Eu não sou um cara de redes sociais, acho que a minha última postagem na rede social deve fazer anos. Uhum. Eu comecei a fazer um vídeo. E aí, só que eu não chegava. Então, eu já tinha passado de 42, 196 e não chegava. Uhum. Aí eu desliguei o vídeo e falei assim, porra, eu vou guardar esse negócio antes que eu tenha cãibra. Aí guardei o negócio, então acho que eu já cheguei meio dando risada, entendeu? Porque ainda faltavam uns 500 metros. Você perdeu o ápice. Então, mas enfim... então esse é um negócio interessante que eu faço e que certamente não está no meu LinkedIn. Que legal, muito legal, Davi, muito legal. Eu tenho uma pergunta agora para terminar essa sessão que o meu convidado anterior deixou para você. Ele não sabia que você viria aqui, então essa pergunta não é pessoal. A pergunta foi: qual o papel da leitura na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? E vamos adaptar a leitura que pode incluir os audiobooks que a gente estava falando agora. Cara, assim, eu acho que eu tenho uma disciplina profissional de leitura que eu sempre procuro seguir, e eu honestamente consigo seguir mais agora, que é o meu, vamos dizer assim, que o meu dia a dia está mais sob meu controle do que eu conseguia antes. Então, principalmente desde a Orbis, é uma disciplina que eu tenho todo dia. Eu tenho alguns sites que eu gosto de ler, tipo fusõesaquisições.com, Brasil Journal, alguma coisa nessa linha, que eu me disciplino a ler todos os dias para saber tendências, o que está acontecendo, quem está comprando, quem está vendendo, quem está levantando capital, porque, você sabe, o mercado é muito repetitivo, né? Se você faz uma operação no setor imobiliário, outras operações vão acontecer naquele mesmo setor, na esteira do interesse de investidores por aquele setor. Isso acontece muito em mercado de capitais, mas também em M&A. Então eu tenho essa disciplina. E os jornais diários, que eu ainda leio no papel. Eu gosto de ler valor no papel. Então, acho que esse é uma tarefa profissional que eu gosto de repetir. Tem a leitura transacional, que eu chamo do dia a dia. Eu, nas transações em que eu estou pessoalmente envolvido, eu leio toda a documentação, eu gosto de ler várias vezes, eu gosto de estar inteirado, então eu tenho esse hábito. Do lado pessoal, eu ouço audiobooks. Normalmente, audiobooks ou sobre psicologia de negócios, como aquele que eu estava falando do Dan Ariely, e que tem outros 3, 4 livros que eu já ouvi, ou biografias de coisas tão diferentes como Elon Musk, Warren Buffett, ou Arnold Schwarzenegger, ou políticos Hitler, Mussolini, etc. Então tem várias biografias que eu ouvi. Você ouviu a do David Grohl? Não. O cara é muito bom. Não ouvi. É muito bom, você tem que ouvir. Legal, depois eu vou pegar. Então, assim, o papel dessas... Eu acho que tem um papel informativo que eu valorizo muito. Eu acho que a informação... quando a gente começou, a informação era um diferencial. Né? Era um diferencial. Uhum. Na nossa época era internet de escada. Você começou com a internet de escada. Sim. Conectar. Então tinha muito pouca coisa que você aprendia das redes.
né? À época, meu irmão, que é um cara de tecnologia, falava que a internet nunca ia voar como ferramenta de trabalho. Ele falou assim, cara, nunca, não podia estar mais errado, né? Então, a informação era um diferencial. Hoje, eu acho que a informação está longe de ser um diferencial. Todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. A diferença é quando você sabe, de forma que você possa pensar, refletir e tratar essa informação para passar adiante. Então, eu acho que a leitura, para mim, não é mais o que eu preciso. É o feeder para o meu processo de levar um projeto adiante ou uma ideia adiante, né? Então, a leitura mudou, a leitura profissional mudou de um diferencial para uma das variáveis que me alimentam para levar uma ideia adiante. E do lado pessoal, é parte do meu processo terapêutico, porque eu normalmente faço o audiobook na corrida, né? Então é parte desse meu processo terapêutico, mas também eu agora hoje como um gestor mais do que um banker, eu acho inspiracional, porque eu ouço várias coisas que me remetem a ocasiões, a situações que eu passo como responsável por uma divisão, como gestor, como sócio de um grupo de pessoas, e que às vezes eu falo assim, puta, naquela ocasião talvez eu pudesse, se eu soubesse disso, talvez eu pudesse ter uma postura diferente. Então vira meio que uma reflexão, né? E aí uma vez me perguntaram também, você tem um livro de cabeceira? Eu falei assim, cara, não tenho livro de cabeceira, não leio quando vou dormir, não tenho menor. Muitas vezes quando eu vou dormir ou sento com calma em algum lugar, eu estou vendo uma série, estou vendo algo que realmente me distrai, entendeu? Eu tenho um amigo que foi numa entrevista, ele já estava no nível Associate para VP, e aí o entrevistador perguntou, e que livro você está vendo agora? Eu juro para você que ele respondeu, eu não leio livro, eu assisto novela. Ótimo. Ninguém admite que gosta de novela, né? Novela, seriado, tudo a mesma coisa. Mas naquela época era novela da Globo ainda. É a mesma coisa, cara. Não, eu tenho assim, e de novo, depois de um tempo, você vai se lembrar disso. Tem muita gente que pergunta, quando está no começo da carreira, não sei nem se isso encaixa aqui ou em alguma outra parte da nossa conversa, mas quando está no começo da carreira, quando melhora? Quando melhora? Eu acho que não melhora, né? Eu acho que muda. Acho que muda. A minha disponibilidade de tempo para o trabalho é praticamente 100%. Praticamente 100%. Né? Então, óbvio, tenho muitos momentos de lazer, de dedicação aos meus filhos, às coisas que eu gosto, aos meus hobbies. E muitas vezes o pessoal confunde isso com não, se você está lá, você não está trabalhando ou não está disponível. Acho que talvez a grande lição que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira é que as ideias, o pensamento, o raciocínio, o você pensar numa transação, acontece em todas as horas do dia. Acontece em todas as horas do dia. Uhum. Eu acho que o segredo é você não comprometer a qualidade do seu tempo com seus amigos, com a sua família, etc., por algo que você pode resolver dali a meia hora, 40 minutos, 1 hora. Uhum. Mas se passou pela sua cabeça e é algo que faz sentido, você está trabalhando. Você está trabalhando, você anotou,
Você guardou, né? E aliás, eu anoto, porque eu não guardo na cabeça, né? Assim, sabe, passa aquela ideia, fala assim, puta, qual que era aquela ideia mesmo? Então eu anoto. Assim, e eu vou tratar daquilo depois. Ou um cliente te liga, você me dá um minuto, eu vou atender e falar, é urgente, posso te ligar daqui a meia hora, uma hora? Então você está 100% do tempo disponível. Você não está mais 100% do tempo no escritório. Uhum. Né? Assim como o inverso também acontece. Você está no escritório, seu filho te liga, sua filha te liga, posso te ligar daqui a uma hora? Não, é urgente? Dá licença, gente, eu vou sair. A senioridade te traz a segurança de você poder ter esse tipo de atitude, né? Que você não tem quando você é júnior, você está ali bitolado no seu negócio. E eu acho que a evolução do profissional é um pouco isso, você entender quando você fala, quando você cala, quando você dá atenção, quando você não dá. E eu acho que esse para mim é o marco da evolução dos 30 anos de carreira, sabe? Não tenho mais essa pretensão de que eu vou ter um período que é só férias ou eu vou ter um período que é só trabalho. Eu me identifico com o que você está falando. Eu vivo a minha vida dessa forma também. E casando com algo que eu ouvi de um grande amigo nosso, que é o Pedro Juliano, né, quando eu trouxe ele para falar com o pessoal que quer trabalhar em investment banking, e aí ele falou, né, as 3 fatores importantes no sucesso de um banker. A primeira tem que ser competente. A segunda, que eu acho que estaria da lista de muita gente que a gente conhece, você tem que ser gentil. E a terceira é estar disponível. É isso mesmo. Porque quando o seu cliente precisa de você, ele precisa de você. E aí essa dinâmica que você acabou de descrever pra gente é o que marca a vida do banker. E aí só complementando um pouco o que você falou, o júnior vai ter muita hora de escritório, né? Então ele tá lá, ele chega, ele trabalha, ele vai tarde, tem muito processamento, ele quer aquela oportunidade de participar das transações, ele sabe que se ele não tiver lá, outra pessoa vai ocupar o espaço, então ele não quer também, ele quer garantir o espaço dele. É uma carreira muito competitiva. Aí você vai ficando mais sênior, você acha que você vai ter mais tranquilidade no seu horário. Não, mas aí você tem que fazer uma reunião na Barra da Tijuca às 9 da manhã. Você tem que pousar no Rio às 8 da manhã, você tem que pegar o voo das 7, você tem que estar no aeroporto às 6, você tem que sair de casa às 5. Né? Então não fica mais fácil. Muda. É isso, muda. É isso. E de novo, e remetendo ao começo da nossa conversa, acho que a mudança ela é boa, né? E em todas as fases você tem que demonstrar ou você tem que sentir o mesmo fogo. É o mesmo fogo. Assim, porque se você não estiver sentindo, algo está errado. E talvez hoje eu encaro muito melhor o fato de que às vezes é hora de parar. Às vezes é hora de fazer algo diferente. Às vezes aquele negócio específico que você está fazendo não está te fazendo bem, porque você não está acordando para ir feliz para o escritório. Né? E essa reflexão ela é muito mais fácil de você fazer quando você é mais experiente do que quando você está no começo da carreira. E acho que a minha transição de volta para o mundo da boutique, do empreender, eu acho que tem muito a ver com isso, né? De você recuperar o fogo em alguma coisa que você sempre teve, né? Mas que por alguma razão, por alguma circunstância particular, você não estava sentindo mais. Né? Excelente. E ter essa sensibilidade é uma evolução importante para a carreira. Você sabe que no meu papel de mentoria, eu tenho encontrado muitos jovens no caminho contrário. Então, imagina um estagiário, está no penúltimo ano da faculdade, já está num grupo bom, às vezes ele está efetivado. E ele é tão bombardeado pelo colega, pelos meios, peer pressure, que ele vem falar para mim, eu quero trabalhar com investment bank. Eu falo, poxa, mas o que você faz hoje? Aí, aonde você está?
Você gosta do que você faz? Gosto. Quanto você ganha? Bem pra caramba. Por que você quer trabalhar com investment bank? Ele não sabe explicar. É pressão de pares puro. Ele tá feliz, num lugar legal, ganhando bem, com uma baita projeção de carreira. E porque ele está vendo aquela dinâmica, né, das pessoas que estão em torno dele, que ainda estão perdidos, ainda estão buscando, que ainda estão batalhando, mas ele já está na sua zona de conforto. E aí ele cede. E aí ele começa a olhar para a grama do vizinho, que parece ser mais verde. Cara, impressionante, velho. E aí eu vou lá, dou um chacoalhão nessa pessoa e falo, olha para você, olha o que você tem. Você tem ideia da quantidade de pessoas que gostaria de estar no seu lugar? Acabou o espaço? Davi, foi maravilhoso. Cara, achei muito legal. Adorei. Me diverti demais. Adorei esse bate-papo. Algumas coisas eu já conhecia de você, mas várias coisas foram novidades. Adorei. A gente precisa fazer mais vezes. Eu tenho certeza que o povo vai adorar. E muito obrigado. Foi um baita prazer. Obrigado pelo convite e assim, conta comigo. É um prazerzão estar aqui com você. Sou admirador do que você tem construído aqui. Eu não tinha vindo no escritório, então achei o máximo. Obrigado mesmo do convite, adorei. Obrigado.